Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Hoje, de novo, falar sobre indução. O assunto aqui é fazer exercícios sobre indução, assim como na aula passada. Hoje o intuito é esse. Esse assunto tem uma particularidade aí no curso, né? Porque os outros conteúdos, eu só fiz uma aula para fazer exercício sobre o assunto, enquanto indução estou fazendo dois. Estou até cogitando fazer uma terceira aula só de exercício de indução, mas provavelmente não. Eu acho que só essa aula de hoje já fica o suficiente para que vocês consigam dar continuidade, se não tiver tão claro o que se faz, até porque indução a gente pode pensar um pouquinho diferente em alguns tipos de solução. Existe também indução forte, indução fraca, e tentar separar bem essas coisas aí, por isso que eu estou fazendo com calma, assim. Ainda assim, eu tenho notado que, né, pode gerar dúvidas, né? Por exemplo, quando estou fazendo exercícios aqui, dá para notar algumas coisas que vocês talvez estejam em dúvida. Por exemplo, o Kennedy comentou algumas coisas agora há pouco, antes de eu começar a gravar, em relação a algumas coisas pontuais, né, que às vezes é dificuldade na matemática básica, em relação ao que é para ser feito, mas não só isso, também eventuais dificuldades ao que se fazer da hipótese você vir para o passo da indução. É isso, Kennedy? Kennedy? Sim, porque o que acontece? Tudo bem, até eu consegui gravar essa questão do. Ah, estamos num passo tal e queremos chegar até a consequência, O seguinte, o certo? seguinte. Uma coisa que vocês não têm que ficar presos, talvez, é aquele analogia que eu fiz com os dominós, né? Então tem o primeiro dominó aqui você tem aqui esse késimo dominó, e o sucessor é o K mais um, né? O que eu comentei é que, bom, beleza, se você conseguiu derrubar esse, isso você é o que a gente garante aqui na hipótese, que você de fato conseguiu, então você consegue derrubar o seguinte, ou esse késimo mais um dominó aqui, que é o que a gente chama de passo, esse passo daqui para cá. A questão é a seguinte: bom, o elemento seguinte, não necessariamente ele possui o valor K mais um, certo? Tá, assim como esse elemento aqui, não necessariamente ele possui valor K, mas é algum valor que é escrito em função desse K. Por exemplo, aqui, nesse número 1, do que a gente fez na aula passada, o primeiro elemento, tudo bem, é o número 1, é o primeiro elemento. Quem vem depois do primeiro é o segundo elemento, mas o segundo elemento não é o 2, é o 3. Então, 1 associa ao 1, o 2 associa ao 3, e assim por diante. O 3 associa aqui ao 5, enquanto lá na frente também vai ter essa associação. O késimo elemento vai associar 2K menos 1. Assim como, então, quem vem depois desse camarada aqui? Não é o 2K, não é o 2K menos 1 mais 1, mas sim é o que vai ter aquela função em relação ao seguinte. Então, a variável que era K vai ser o sucessor, sim, o K mais 1. Mas o elemento associado a isso vai ser o 2, que multiplica K mais 1 menos 1. Vamos lá, para quem não entende, não lembra bem ou não teve tempo de estudar com atenção a indução matemática, né? A gente tem que fazer na indução matemática, indo bem direto ao ponto, 3 etapas, né? Para quem já está bem com a matéria, eu vou repetir, porque é interessante estar isso firme na cabeça de todos vocês, que a primeira etapa é a base da indução. Então, você tem que verificar que a propriedade que você quer provar, e a propriedade está sendo dita aqui no enunciado, ela vale para o primeiro elemento do conjunto que ele está pedindo. Nessa questão aqui, ele está pedindo que prove essa propriedade para todos os elementos que pertencem ao conjunto dos naturais.
tem um primeiro elemento natural. Então, verificar que a propriedade vale para todo mundo tem que valer para o primeiro é o 1. Então, você tem que verificar que a propriedade vale para o primeiro elemento. E aqui, no caso, tem um pouco a ver com a dúvida do Kennedy em relação a essa base da questão 5, que eu vou nela já já, mas só para reaquecer vocês, né, para a gente dar continuidade, vou falar um pouquinho dessa 4, que foi onde a gente parou na última aula. Bom, então o que você tem que fazer? Primeiro, antes de tudo, antes de ir mesmo para a base, tem que escrever isso daqui. Qual é a propriedade que você quer? É algo que já está indiretamente escrita aí no enunciado. Eu digo indiretamente porque não necessariamente tem uma fórmula matemática aqui, né? Tem é divisível. Como é que você transforma esse conhecimento de dizer que essa expressão é divisível por 3? Você consegue fazer essa transformação numa função, numa equação matemática, ou mesmo numa inequação, que a gente vai ter exercício que vai tratar uma desigualdade, de alguma forma. Então, nessa questão específica, foi isso. Você entendeu o que significa ser divisível. Essa expressão é divisível por 3 significa que o 3 está na fatoração dessa expressão. Ou seja, essa expressão ela é igual a um múltiplo de 3, a um 3 vezes alguma coisa. E múltiplo, divisível, isso a gente só usa dentro dos inteiros, né? A gente não diz divisibilidade em relação aos reais, né? Aos elementos que são reais. A gente só tem aqui, nesse mundo nosso de matemática discreta, principalmente, conjunto dos inteiros. Então, você quer dizer a propriedade é que n ao cubo mais 2n é igual a 3q, para um q pertencente aos inteiros. Isso é o primeiro entendimento. Agora sim, isso aqui é a resolução de fato, né? Então tem que ter base, hipótese e passo. A base é você conseguir verificar que é para o primeiro elemento, igual eu estava falando anteriormente, a propriedade vale para ele. O que a gente tem que fazer então? A gente tem uma igualdade, então a gente tem os dois lados, tem esse lado, tem esse lado. O que você tem que fazer? Analisar separadamente os dois lados e verificar que realmente essa igualdade ela existe. Analisar os dois lados em função da variável n ser igual a 1. Então, aqui no caso, analisando isso, é 1 ao cubo mais 2 vezes 1. Isso é igual a um valor, né? Fazendo as contas aqui, você vê que é 1 mais 2, ou seja, isso é 3. E, de fato, você tem, então, que 3 é múltiplo de... Travou aí, professor? Minha internet caiu. Vocês estão... Sim, agora já voltou. Deu uma travada aí mesmo. Poxa vida, hein? Ruim isso, gente. Bom, voltou, né? Tá. Vou continuar. Deixa eu pôr o chat aqui, porque se vocês escreverem, eu leio. Tá. Então, base está feita, a hipótese você só vai supor, né? Não vai provar. Prova na base, prova no passo. Na hipótese, não prova, você supõe. Você só supõe que a propriedade é verdadeira para algum arbitrário aí, né? Para todo K aí arbitrário que você tome. Mas você tomando esse K específico aqui, você não sabe nada sobre o seguinte, sobre o sucessor, sobre a propriedade em relação ao sucessor do K, sobre a propriedade em relação ao K mais 1. Então, o que você tem por hipótese é que K ao cubo mais 2K é igual a 3 vezes Q' aí. Tá, e aí direto para o passo, né? O que você faz? Bom, primeiro você tem que dizer o que você quer. Isso é o que eu falei na aula, eu repito de novo, na última aula eu falei também, que é essa cola, esse entendimento de onde você quer chegar, certo? Isso é interessante para você, não só para o leitor, mas para você ter a clareza, para você não se perder no meio do caminho nas contas. Então, o que tem aqui é o seguinte:
De onde surgiu essas coisas aqui estranhas? Surgiram somente por conta dessa fórmula genérica que você escreveu inicialmente, algo em função de n. Por isso que é necessário você pôr essa informação inicial até para te guiar aqui na resolução. Então, enquanto na hipótese você escreveu em função de k, ou seja, tudo onde era n virou k, agora tudo onde era n vai virar k mais 1. Isso é o que você quer provar. Quando você escreve isso assim, o leitor entende que, bom, ele quer chegar ao final com essa igualdade sendo verdadeira. Mas ele quer, ele não está dizendo que é algo para o futuro, não é algo para agora. Então você não vai começar assumindo que isso seja verdadeiro. Você não vai começar assumindo que essa igualdade exista. Também não vai dizer que ela é falsa, mas você não vai tratar esses dois lados ao mesmo tempo, porque você não tem uma igualdade verdadeira por enquanto. Você não tem nenhuma informação para dizer isso. Então, por isso que, nesse caso aqui, o que a gente faz é algo bem simples, que é, bom, olha essa expressão, você tem essa expressão. Analisando essa expressão aqui, você vai conseguir, desmembrando, fazendo produto notável, ou usando do conhecimento prévio aí em matemática, analisando contas com letras aí, você vai conseguir, no meio do caminho, verificar que a hipótese aparece ali. Ou seja, você consegue verificar em algum momento que essa expressão vai aparecer no meio dessa nova sua aqui. Isso é importante para você conseguir, então, utilizar a sua hipótese ali, porque você está no caso em que a hipótese é verdadeira. Então, se você tem uma expressão e você consegue aqui, evoluindo ela, aqui eu só desmembrei esse binômio aqui, tá? Então, desmembrando isso, que aí você consegue encontrar essa informação aí na internet, em vários lugares e tal, como desmembra um binômio aqui elevado ao cubo. Se você for na minha aula do YouTube, nas aulas assíncronas, ou é aula 14, ou é aula 12, ou é aula 13, eu ensino isso lá, só não coloquei no conteúdo nesse período para não encher demais a matéria de vocês esse período. Mas tem vídeo meu que eu ensino isso. Então, você, desmembrando essa expressão aqui, você vai conseguir verificar a hipótese aqui no meio, em que aqui, por exemplo, aparece ó, k ao cubo mais 2k. Só cheguei aqui vindo daqui. Não estou dizendo que isso tudo é igual ao múltiplo de 3. Não estou dizendo. É o que você quer concluir no final. Então, por isso você vai trabalhando nela, chegou aqui, encontrou a hipótese. Opa, olha só, essa expressão como aparece aqui. Como a hipótese você assumiu ser verdadeira, você pode simplesmente pegar essa expressão e substituir pelo que você sabe da hipótese. Então, por isso que pela hipótese de indução, você tem essa igualdade verdadeira. Dessa forma, isso que você tem, você substituiu, então, esse pedaço por algo já conhecido. Então, você tem aqui uma soma de 3 termos, todos os 3 termos são múltiplos de 3, ou seja, divisíveis por 3 e tal. Então, você concluiu o que você queria. Acabou, tá? Essa recapitulação serviu para ajudar vocês em alguma forma ou foi desnecessário? Fale um pouco aí, para eu ir para a próxima. Quer voltar lá um pouquinho, não? Volto. Aqui. Pode falar. Na antepenúltima linha, o k ao cubo, 2k mais 3k quadrado. De alguma forma, no próximo, na continuidade da. Última, penúltima, antepenúltima. Só que aqui no final, aqui no finalzinho. Aqui? Isso. Tá. Só que para efeito de resolução, usou só até o 2k. Tem algum. Qual é a justificativa disso? Não entendi o que você falou. Quando vai para a segunda linha, para a próxima linha, pela hipótese. Eu não tô. Então, isso foi uma pausa. Você tem uma expressão, pausou ela aqui. Parou com ela. O que eu digo aqui é, olha, na hipótese, eu sabia disso. Chamou a hipótese, tá. Eu não tô olhando para cá, aqui, nesse momento. Eu só estou justificando para vocês
que na hipótese a gente sabe disso. Para relembrar vocês, na hipótese não aparece essa continuidade aqui. Não tem isso aqui na hipótese. O que a gente sabe da hipótese é isso. Então foi isso que eu falei. Da hipótese a gente sabe isso. Por isso, ou seja, por conta dessa informação, então você consegue voltar para cá e fazer essa simples substituição que você tem aqui. Em que essa soma aqui, ela é igual ao 3Q' por conta dessa informação. E você só deu continuidade às contas aqui. Porque aqui você voltou para cá. Então, daqui eu vim para cá, que na verdade está igual, né? E dá igual para cá, que dá igual para cá. Entendeu? Uma demonstração é assim, você tem que justificar o que você está fazendo em cada momento. É claro, o mais didático possível seria assim. Cada coisa que é dita tem um porquê. E eu estou dizendo o porquê. Se você for continuar estudando isso mais a fundo, você vai ver que isso nem sempre vai acontecer. Que vão ter informações que você vai ter, pô, mas por que ele está dizendo isso aqui? Ele não vai dizer o porquê, mas é porque você tem que pensar o porquê, entendeu? Ah, ele está fazendo isso porque tem alguma outra informação prévia lá, que eu sei, que ele falou lá em cima, e eu consigo utilizar ela aqui. Nem sempre o escritor, o cara que está escrevendo a demonstração, ele vai ser didático, assim, entendeu? Dizendo o porquê em cada linha. É você que tem que chegar a essa conclusão, tá? Aqui eu estou dizendo, ó, isso aqui, eu consigo vir daqui para cá? Uma pergunta que eu faço a você, Kennedy. Se eu não colocasse essa informação e daqui eu viesse direto para cá, você ia absorver a informação? O porquê? Kennedy? Eu estou aqui ainda. Oi? Eu estou aqui, estou aqui. Ah, mas eu te perguntei. Eu te fiz uma pergunta. Quer que eu repita a pergunta? Não, já entendi. É para caso não tivesse chamado, declarado a hipótese. Tá? Estaria correto também. Eu poderia daqui simplesmente colocar direto para cá. Porque isso aqui é só uma informação extra. O que importa é que eu sei que isso aqui é verdadeiro por conta disso. Isso já foi dito. Então tá, a informação foi passada. Entendeu? Isso aqui é só um parêntese, olha, é por conta disso. Então você consegue entender melhor. Tá? Ok. Posso continuar? Ok. Tá. Então vamos lá para 5. Essa 5 aqui, vocês vão ver que tem contas e tal maiores, mas não tem nenhuma diferença em relação às anteriores, tá? Você tem que prestar muita atenção nesse passo a passo para conseguir fazer as contas certas, sim. Mas o principal que tem que entender são essas etapas, tá? Que tem que ter essas etapas, base, hipótese e passo. Antes disso, como eu estava dizendo, tem que ter claro também qual é a propriedade, né? O que a gente quer provar é que essa soma é esquisita, né? É uma soma que não é sempre somando, adicionando, né? Às vezes você tem uma subtração aqui e tal, mas o que importa é essa informação final aqui, é o que você vai entender, por exemplo, quem é o próximo elemento que aparece aqui, tá? Na aula... Qual foi a aula? Acho que na aula 13, que na primeira aula de técnicas de demonstração, eu ensinei a vocês, né, como a gente simboliza uma soma de um jeito mais simples, né, mais enxuta, né? Poderia ter posto isso aqui também. Na aula passada eu também falei um pouquinho sobre isso, né? Que é você entender a regra de formação dos elementos que aparecem, né? Esse entendimento
vem muito por conta disso do final aqui, tá? É claro, se você olha assim, 1 elevado ao quadrado, menos 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado. Quem é o seguinte? Dá para você intuir que é o menos 4 elevado ao quadrado? Dá para entender isso aqui? E o próximo depois desse? Do menos 4 elevado ao quadrado. É o 5 elevado ao quadrado. Dá para entender isso, gente? Dá para entender, só que como por exemplo, 1 quadrado, depois menos 2 quadrados. Um Posso entender quadrado que lá menos na 2 ao quadrado. frente, Ah, posso entender que lá na frente vai ter alguma coisa também que vai subtrair. Assim, não dá ideia de linearidade, não dá. isso, vai A subtrair. princípio, pelo Ou menos. seja, tem um que está somando, tem outro que está diminuindo, tem um que está somando, o outro vai Isso. estar diminuindo. Ainda assim, olha só, se eu apresentasse para vocês somente esses três termos, seria bem improvável de você ter a certeza clara de que o próximo aqui seria menos 4 elevado ao quadrado. Seria, eu concordo que seria. E o seguinte, 5 elevado ao quadrado. Seria, talvez forçar muito, né? Que vocês tenham essa visão, dado somente esses três termos. Talvez se eu apresentasse mais, daria uma ideia um pouco melhor. Por isso que a gente põe aqui no final esse termo que, dado essa informação aqui, você sabe com certeza que esse seguinte aqui é o menos 4 ao quadrado, depois é o 5 ao quadrado, e assim por diante. Por quê? Essa informação aqui diz para você como é a regra. Ou seja, o último elemento, você não sabe quem é o último elemento. Ele é qualquer n que você queira maior ou igual a 1. Por exemplo, se o último termo for 4, n igual a 4, então vai ser o elemento que está aqui. Então, é a soma que vai do 1 até o 4, satisfazendo essa fórmula. Que então aqui seria o primeiro elemento, o segundo elemento, terceiro elemento, o quarto elemento. Isso associaria ao n igual a 4. E a expressão seria qual? Seria menos 1 elevado a 4 menos 1, ou seja, elevado a 3, vezes 4 ao quadrado. Menos 1 elevado ao número ímpar sempre vai ser menos 1, certo? Menos 1 elevado a um par sempre vai ser 1, né? Então, aqui seria menos, por conta disso daqui, 4 ao quadrado. Então, por isso que o próximo elemento foi aquele que eu tinha escrito aqui, menos 4 elevado ao quadrado. Veja como essa regra ela é toda baseada por conta disso. Essa formação dos elementos, a gente entende justamente por conta disso. Tá claro? Beleza? Isso é o primeiro ponto. Eu nem estou olhando aqui a indução especificamente. Só estou vendo com vocês essa ideia das fórmulas e vocês entenderem de fato o que está aqui, né? Quem são os elementos que estão nessa reticência, por exemplo, né? Tá? É um primeiro passo que tem que estar claro. Vem antes do entendimento da indução. O que está dizendo nessa fórmula é que essa soma esquisita aí, ela é igual a essa expressão, né? E aí, de novo, tem que provar isso por indução, igual aos exercícios anteriores, igual aos da aula e tal. E a gente quer provar que vale para todo natural, né? E aí maior ou igual do que 1. Beleza? Bom, isso aqui é importante pra caramba, tá? Uma observação em relação a isso. Você tem que ter clara, qual é a propriedade e qual é o conjunto que você está analisando os elementos, que vale essa propriedade. Pode ser que o primeiro elemento seja 2, seja o 3, seja para n maior ou igual que 4. Para algum exercício, pode ser que seja assim. A gente viu isso também na aula. Um exemplo que era para todo natural maior ou igual a 2. Não era maior ou igual a 1, ou seja, a base não era o 1, mas era o 2.
É o primeiro elemento que está no conjunto que você quer provar. Então, aqui, no caso, é analisar que a propriedade vale para n igual a 1, porque é o primeiro elemento de fato. E aí, o seguinte, quem é o primeiro elemento? Ou seja, quando você põe a propriedade aqui para n igual a 1, existem quantos termos nessa soma aqui? Esse n vai dar, de fato, a quantidade de elementos que existe naquela soma, a quantidade de termos que existe ali naquela soma. Quando você tem 5, você sabe, quando você põe n igual a 5, você sabe que tem 5 termos. O primeiro termo vai ser 1 ao quadrado, o segundo, menos 2 ao quadrado, o terceiro, 3 ao quadrado, o quarto, 4 ao quadrado, o quinto, 5 ao quadrado. Essa é a soma para quando n é igual a 5. São 5 termos. Mas a base não é isso. A base é para quando n é igual a 1. Para quando n é igual a 1, tem quantos termos? Somente um termo. E qual é o primeiro termo? Olhando para essa fórmula, e também já está ele aqui, né? Mas olhando para essa fórmula, a gente consegue verificar isso, ó, porque o que é essa fórmula daqui? Para quando n é igual a 1, significa que você tem menos 1 elevado a 1 menos 1 vezes 1 ao quadrado, certo? O que é isso, então? Isso é menos 1 elevado a zero vezes 1 ao quadrado. Qualquer número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Retornando à aula sobre conjuntos numéricos, eu mencionei isso para vocês. Além de ser um conhecimento prévio de matemática básica, isso. Menos 1 elevado a zero, isso é 1. Então, 1 vezes 1 ao quadrado. É exatamente esse termo que você tem, 1 ao quadrado é igual a 1. Então, o lado esquerdo, você tem na base essa informação. Veja como eu fiz, que foi dizer primeiro o que significa essa fórmula aqui para quando só tem um único termo. Significa você ter como conclusão o 1 e só. E esse e, ele tem um papel fundamental de dizer que você está analisando duas coisas distintas. Uma coisa é essa fórmula da esquerda, essa soma, que você vai verificar diretamente, e outra é essa da direita. Essa da direita você não pode dizer que já é igual a 1. Não, porque você tem que chegar a isso no final, a essa informação. Então, nesse momento, você vai olhar para cá em função de 1. Então, o que é essa fórmula para quando n é igual a 1? A fórmula é menos 1 elevado a 1 menos 1, 0, vezes 1, porque n você está usando para quando n é igual a 1, que multiplica 1 mais 1, que multiplica 2, dividido por 2, ou seja, essa coisa dá 1. E aí pronto, você acabou de verificar diretamente que do lado esquerdo dá 1, do lado direito dá 1. Ambos para quando n é igual a 1. Ou seja, a base é verdadeira, porque a igualdade você acabou de verificar como verdadeira. Para a base. Entendeu, Kennedy? Porque isso era uma das suas dúvidas também. Sim, agora que eu capturei aqui, depois do E, agora desenrolou. Isso. Já Que se tem o identifica. mesmo princípio das outras questões. Talvez essa trilha tenha feito um pouco mais direta e tal, mas tem o mesmo princípio aqui, a número 1, por exemplo. Foi a mesma coisa aqui, ó. Essa expressão que está aqui, ela mencionava algo em relação ao lado esquerdo, que foi aqui para quando n é igual a 1, então a expressão é qual? É 2 que multiplica 1 menos 1, isso é igual a 1, é o que está aqui. E o lado direito diz para você fazer 1 ao quadrado, que também dá igual a 1. Então pronto, você concluiu que isso é igual a isso. Ou seja, a base é verdadeira. Exatamente igual que a gente fez agora.
Beleza? Ok. Agora, a hipótese que é só uma repetição da propriedade que você colocou no início, né? Então, ponha ela de novo aqui na sua hipótese, sendo que você vai utilizar para um valor arbitrário, esse K que você não sabe, alguém lá na frente. E aí, ó, lá é verdadeiro. Você conseguiu chegar até lá. Onde é lá? Sei lá onde é lá, eu sei que é algum lugar. O ponto é, você sabe agora, da hipótese, que até ali está ok, está garantido, está favorável. Agora, o seguinte, você não sabe. Mesmo que ele tenha sido arbitrário. Então, nesse momento, não tem nada para provar. Uma linha só você argumenta a hipótese que é, ó, vamos dizer aí que seja verdadeiro, né? Supõe ser verdadeira a propriedade em K. Ou seja, o que é isso? É que aqui vão haver K elementos. Por isso que aqui eu coloco o K, porque o primeiro elemento é o 1, o segundo elemento está o menos 2 aqui ao quadrado, né? Aqui é o 3 ao quadrado. Quem é o késimo elemento é esse negócio estranho aqui. É o menos 1 elevado ao K menos 1, que multiplica K ao quadrado, que é exatamente o que eu tinha mencionado aqui na questão anterior, de você, na prática, só olha a expressão que você tem aqui inicialmente, a propriedade, que está em função de n, então tudo onde tem n você põe k. E essa soma ela é igual, então, por hipótese, a essa fórmula em função de k. Beleza. Então, vamos partir para a próxima, né? Então, o que você quer? Isso é o primeiro momento que você tem que fazer no seu passo. É você colocar o que você quer ter no final. Por isso que você põe sempre o verbo no futuro. Vamos mostrar, tá? Não é algo que você está dizendo, é verdadeira essa igualdade. Não. Você põe, ó, vamos fazer isso, tá? Então, vamos mostrar que, dado que a hipótese é verdadeira, então a propriedade também vai ser verdadeira no caso seguinte, ou seja, é algo, é a propriedade em função de k mais 1. E, de novo, entendam que a função ser verdadeira no caso seguinte não é aqui o sucessor do último elemento da hipótese ser o k mais 1, mas igual estava mencionando antes de começar os exercícios. O que vem após é o próximo elemento que satisfaz essa fórmula. Por isso que o que eu quero é ter essa soma que vá até o késimo mais um elemento. Késimo mais um posição, tá? Então, na prática, é onde tem n, você substitui por k mais 1. Então, por isso que aqui ficou essa expressão, ó. Porque você tem, aqui, ó, olhando para cá, n menos 1. Mas você tem agora algo em função de k mais 1, onde era n, aqui virou n menos 1, ou seja, o anterior, né? O anterior do n. Aqui é k mais 1. Então, aqui, por isso que ficou o anterior ao k mais 1 é o k. Enquanto aqui é n ao quadrado, então aqui vai ser k mais 1 ao quadrado. Justamente o que vem após o anterior aqui, né, que era menos 1 elevado a k menos 1, que multiplica k ao quadrado. Era o elemento que estava aqui, né? E é isso justamente que você vê aparecendo aqui, ó. É o anterior. Então, seguindo a ideia parecida com o exemplo anterior, bom, você quer chegar no final que isso tudo é igual a isso daqui. Então, você vai trabalhar um lado, né? Trabalhando um lado, que é esse que está aqui, você consegue analisar de alguns jeitos diferentes. Eu vou fazer primeiro do jeito que está aqui, tá? Que é parecido com o do exercício anterior, e eu vou também falar um pouco como seria de um jeito um pouquinho diferente só, tá? Que é parecido com o primeiro exemplo da aula retrasada, lá da aula 15, né?
Primeiro exercício da aula 15. Primeiro exemplo da aula. Bom, o que é essa soma? É trabalhar nela que você tem que fazer. O que a gente tem que fazer é o que, então? Trabalhar nessa soma para você conseguir encontrar aqui a hipótese em algum lugar e substituir sem nenhum problema, sem medo de ser feliz. Porque a hipótese diz para você, ó, a soma até aqui é isso. Você tem que usar essa informação aqui. Tá? Então, você tem essa soma. Você tem esses K mais 1 termos. Esses K mais 1 termos, abrindo um pouquinho mais essa soma aqui, você sabe que essa reticências tem um montaréu de elementos aí. Em particular, o penúltimo elemento, né, o elemento anterior a esse cara, era quem? Era, de fato, esse daqui, que é o justamente onde ia a sua hipótese. Então, a soma dos K primeiros elementos é alguma coisa da sua hipótese. O que você está olhando aqui agora é somente esse lado aqui. E você quer chegar à conclusão, no final das contas, que seja igual a isso. Para ter essa certeza, você precisa usar a sua hipótese. Então, você tem essa soma, que são os K mais 1 primeiros elementos, satisfazendo essa fórmula, em que até o anterior é o que você vai analisar. Até o penúltimo, que é esse camarada, você tem uma informação da sua hipótese. Na sua hipótese, você sabe que essa soma dos K primeiros elementos é igual a essa fórmula. Então, é isso que você substitui aqui. Esse pedacinho aqui, você sabe que é igual, ó, a essa fórmula em função de K, mais o que sobrou, que é o que você já tinha e continuou tendo. Tá? Continuando daqui até o final, não tem nada de lógica aí argumentativa que não seja algebrismo. Trabalhar com MMC, colocar em evidência, somar fração, analisar as potências e coisas do tipo, tá? Então, antes de olhar com atenção essas contas, vocês entenderam até aqui? Eu vou analisar direitinho essas contas, passo a passo com vocês, mas o que eu fiz até aqui, tá claro? Até essa linha aqui, estão entendendo? O que está circulado aqui, ele veio aqui para mais depois da hipótese? Isso, onde está o mouse aí? Onde está o mouse? Certo? Isso aqui é a hipótese, né? Sim. Então ela você tem que usar aqui. Então o que está sendo escrito? O que está escrito aqui? Olha, primeiro, olha essa soma. É para ela que você vai olhar. Então daqui para cá, o que eu fiz foi só escrever melhor o que é essa soma. Tudo bem para você que o penúltimo termo é esse daqui? Ok. Ok? Que é o penúltimo. Você está fazendo uma soma de K mais um elemento satisfazendo essa fórmula. Então, o penúltimo é o que satisfaz essa fórmula em função de K, não do K mais um. K mais um é o último. Então, ok até aqui, Kennedy? Até essa linha aqui, tá bem? Tá, beleza. Daqui para cá, eu só estou chamando a atenção que esse pedacinho aqui, olha só como ele já aparece aqui em cima. Esse pedacinho aqui, ele está aqui, ó. Certo? Ok. E ele é igual a isso daqui. Ele é igual a isso da hipótese. Então, daqui para cá, eu posso substituir sem problema, dizer que é igual. Bom, isso é igual a isso por conta de estar satisfazendo a fórmula, então é igual. Não estou dizendo que é igual a isso, não estou dizendo nada disso por enquanto. Isso tem que estar no final só. Só estou olhando essa expressão do lado esquerdo. Então, esse pedaço, que é igual a esse, também é igual a esse pedaço, porque aqui agora você consegue usar a hipótese de indução, onde a soma daqui até aqui é igual a isso daqui por conta da hipótese,
mais o que você continuou tendo aqui, ó, não mexi. Isso que está aqui, não mexi, tá a mesma coisa. Então você tem a igualdade aí. Entendeu até aí? Ok. Agora vamos olhar que aqui não tem muito mistério, é resolver continha, né? Bom, vamos lá. Eu concordo que pode ser algo um pouco assustador, talvez, aí, né? Não sei. Porque tem menos um, aí tem elevado a coisas estranhas, é um monte de letra e tudo mais. Porém, por isso que eu deixei claro no início o que você quer. No início, no seu passo, ponha a propriedade que você quer que essa expressão seja igual a isso. Então, veja que o menos 1 elevado a k aparece, o k mais 1 aparece, o k mais 2 ele aparece. Então, você tem que arrumar o seu jeito, tem que se virar para aparecerem esses termos aí, nessa multiplicação. Tem que aparecer na resolução dessas contas aqui. Então, veja que o menos 1 elevado a k aparece. Aqui tem o menos 1 elevado a k menos 1, né? Esse pedacinho aqui é menos 1 elevado a k menos 1. Esse pedacinho aqui é menos 1 elevado a k. Concordam que essa expressão que está aqui, ela é uma soma de dois termos? Isso daqui é um termo, esse daqui é outro termo. É uma soma de dois termos. Pode ser que cada termo seja esquisito, tudo bem, mas é uma soma de dois termos. Existem termos comuns aí? Se existir, você põe em evidência. Então, o que a gente quer é chegar para cá, conseguir resolver para chegar exatamente ao que está aqui. Então, você olha para lá. Bom, tem o menos 1 elevado a k. Aqui não tem menos 1 elevado a k nesse termo, né? Aqui tem, mas aqui não tem. Agora, olha o truque que a gente faz, é o seguinte. Apesar de não ter o menos 1 elevado a k, tem o menos 1 elevado a k menos 1, está quase lá, né? Então, aqui já aparece o menos 1 elevado a k. Então, o que a gente faz? Ok, põe menos 1 elevado a k em evidência. Mesmo esse menos 1 elevado a k não aparecendo nesse termo, que aqui não aparece. Aparece menos 1 elevado a k menos 1. Aqui sim aparece. Olhando para cá direto, por isso que aqui só sobra isso daqui, ó. K mais 1 elevado ao quadrado, porque esse menos 1 elevado a k veio para cá. Agora, olhando para cá, o que a gente faz? Ó, eu coloquei menos 1 elevado a k menos 1. Por quê? Mas o menos 1 elevado a k não aparece aqui. Tudo bem, então você põe o que falta para ele aparecer. Ou seja, é ter um pensamento um pouco... Você está indo para frente, mas você volta atrás para entender um pouco o que você quer, né? Você tem o menos 1 elevado a k menos 1. Agora, o que é menos 1 elevado a k menos 1? Se você quer ter atenção para o menos 1 elevado a k, então você tem que multiplicar por alguma coisa, que no caso é isso, para que a multiplicação desses dois termos dê exatamente o que está aqui. Então, se você quer colocar em evidência menos 1 elevado a k, você tem que multiplicar, para voltar para o menos 1 elevado a k menos 1, você tem que multiplicar por menos 1 elevado a menos 1. Por quê? Isso daqui é produto de mesma base. Repete a base, que é menos 1, e soma os expoentes, ou seja, k mais menos 1 é k menos 1. Então, você, de fato, dessa coisa estranha, voltou para cá onde você queria. Eu ponho, então, em evidência exatamente o que eu quero que apareça, porque eu quero que apareça menos 1 elevado a k. Então, resolvendo ele, você já diminui o seu problema. Você já parte para a próxima, que é, bom, coloquei o menos 1 elevado a k, não vou precisar mexer mais nisso, porque já está bonitinho ali, igual que eu quero. E aí você, né, não pode simplesmente colocar esse pedaço só, ele vai entrar, mas não é só isso, porque eu acabei de justificar do porquê aqui, né? Porque tem que multiplicar para voltar atrás e você continuar tendo a igualdade verdadeira. Beleza? Aqui faltou o símbolo de igual, né? Porque eu estou avançando nas contas aqui. Mas o que é feito daqui para cá é MMC.
Então, você tem, isso aqui é uma fração, aqui tem uma fração, né, por 1. Então, o resultado do mínimo múltiplo comum do 2 e do 1 é o 2, né? Então, você tem o 2 aqui, o numerador dele vai se manter, enquanto desse daqui você põe o 2 aqui, resolvendo MC que vocês já conhecem de vários tempos aí, né? E agora não tem muito o que fazer. Veja que você tem o menos 1 elevado a k, já bonitinho ali. Aqui você tem o menos, aqui você já tem o 2, exatamente como tem aqui. Então, tira ele daqui da história, que já está ok. Menos 1 elevado a k dividido por 2 já está exatamente o que aparece aqui, né? Então, você tem que analisar melhor essa expressão do numerador aqui. O que falta aparecer é k mais 1 que multiplica k mais 2. Esse que falta aparecer, né? Então, olha o que você faz. Isso, de novo, é uma soma de dois termos. Olha a soma aqui. Esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo. Esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo, tá? Então, você olha os termos comuns, veja se tem algum termo comum que, de fato, seja o que você quer que apareça. Você quer analisar o K mais 1, você quer que apareça o K mais 1, quer que apareça o K mais 2. Já não aparece algum dos dois aí? Sim, aparece o K mais 1, olha como aparece o K mais 1 nos dois termos. Põe o K mais 1 em evidência. Então, pondo o K mais 1 em evidência, nesse pedaço de K, só vai sobrar o menos 1 elevado a menos 1, que multiplica K. Enquanto o segundo lado do segundo termo vai restar o 2, que multiplica K mais 1, porque é K mais 1 ao quadrado, né? K mais 1 ao quadrado é K mais 1 que multiplica K mais 1. Você tirou um K mais 1, ficou o outro K mais 1 ali. Então, olha que legal. Esse pedaço todo aqui já está exatamente como a gente quer. Só falta analisar isso daqui. Ele tem que ser necessariamente igual a K mais 2. Se não é porque você errou em conta. Então, resolve a conta aqui. Então, indo para lá, né, para o outro lado, deixa eu voltar aqui só para ficar mais claro o que foi feito. O que é menos 1 elevado a menos 1? Qualquer elemento elevado a menos 1, elevado ao número negativo... É menos 1. Menos 1 elevado a menos 1 é menos 1, sim, mas qualquer elemento elevado a um valor negativo, o que você faz? Inverte e deixa a potência igual que estava, tá? Por exemplo, 2 sobre 3 elevado a menos 2. Como se resolve essa conta? Inverte esse negócio daqui, então fica 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Tá? O que significa a gente analisar esse caso aqui bem menorzinho, né? É menos 1 elevado a... Perdão. Menos 1 elevado a menos 1. Isso aqui, na verdade, é 1 sobre menos 1 elevado a 1. 1 dividido por menos 1 é menos 1. Menos 1 elevado a 1 é menos 1. Certo? Então, fica aqui menos 1. Menos 1 que multiplica K, menos K. Né? Então, por isso que aqui ficou menos K mais o que já tinha. Né? E agora, passando isso aqui para cá, né, fazendo a distributiva aqui, você vai ter menos K mais 2K mais 2. Ou seja, menos K mais 2K é mais 2, é 2K menos K, né? É K mais 2. Ou seja, exatamente o que você queria ter ali no final. Então, você chegou à conclusão que essa expressão estranha aqui, por conta da hipótese de indução, que você conseguiu evoluir as coisas aqui, você conseguiu, por uma série de contas, concluir que de fato dá igual a isso que você queria. Isso é uma forma de se resolver a indução. Uma outra forma que é de se resolver a indução é bem parecida com o que está aqui, que se vocês retornarem ao primeiro exemplo da aula 15, foi como eu fiz, que é você
saindo dessa expressão da hipótese que ela você sabe que é verdadeira. Você vê o que falta para você ter no seu passo e você soma dos dois lados. E dá na mesma aqui. Porque da hipótese você sabe que essa soma é igual a isso. Olha para o que você quer. Você quer que do lado esquerdo tenha a adição desse novo termo. Então, ok, adiciona ele. Adicionar esse novo termo do lado esquerdo, que é esse camarada, também tem que adicionar ele do lado direito aqui. Então, basicamente é o que está aqui também, entendeu? É só o jeito de falar que é um pouquinho diferente. E agora resolve as contas. Parte daqui agora, continua resolvendo, blá, 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 vai chegar no mesmo lugar, que é nessa expressão aqui. Show? E, de novo, eu chamo a atenção para não cometerem um erro grave de indução, que é você já partir que isso daqui é igual a isso, mesmo encontrando a hipótese, substituindo, já garantindo que é igual e sair cortando um termo que está aqui com um termo que está aqui. Isso é algo que eu vejo, me dá uma coisa interna, assim, um pavor interno absurdo. Que já é garantir que isso é igual a isso, e aí sai cortando isso com isso, isso com isso, aí chega que zero é igual a zero e pronto, acabou. É umas coisas meio estranhas que aparecem assim, tá? Mas você não pode fazer isso, tá legal? Tem que seguir exatamente isso como eu estou fazendo aqui, gente. Não pense em outra forma estranha aí, que provavelmente não vai estar correto, tá? Beleza? Entendi. Porque se você não resolve as contas até chegar na, na, na prova, pode ser que durante a sua própria escrita você cometa alguma falha e assuma como verdadeiro ainda. Então, eu entendi. Pode ser que o ponto pode ser que você já esteja assumindo do início que é a igualdade, que é para ser lá no final verdadeira, já no início você está dizendo que ela é verdadeira. É isso que você não pode fazer. Sem exatamente provar, né? Entendi. Isso, tá? E eu estou falando sobre esse detalhe. Na última aula acho que eu não falei muito, mas na penúltima aula, né, que foi a aula que eu apresentei o assunto, eu chamei bastante atenção, tá? Bom, alguma pergunta? Posso continuar? Repara que eu estou indo bem devagar, acho que eu estou. Já até passei da metade do tempo da aula, mas eu tô. Só fiz um exercício. Aliás, eu fiz dois, né? Porque voltei no último da última aula. Mas é para tentar ser o mais. Compre... para fazer com que vocês compreendam da melhor forma possível, né? Beleza? Alguma pergunta? Posso para a próxima? Vamos produzir, vamos para frente. O próximo exercício, né, de novo, é uma igualdade, uma propriedade que é uma igualdade. No caso, é uma multiplicação aqui. É sempre de um múltiplo de 4 menos 2 aparecendo na multiplicação, né? Esses são os termos. Bom, de novo, você tem N termos, né? Porque aqui você tem o N sendo essa variável que vai te dar o índice, né? Vai ser um indexador seu em relação à quantidade de elementos que tem ali. Repara que o primeiro, né, é 2. Mas olhando para essa fórmula, você entende que isso aqui é um 4 vezes 1 menos 2. Por que eu escrevi assim? Não poderia ter escrito diferente? Poderia. Mas aqui está me dizendo já como é a regra de formação desses elementos. O primeiro é para quando n é igual a 1. O segundo é para quando n é igual a 2, ou seja, 4 vezes 2 menos 2. O terceiro para quando n é igual a 3. E assim por diante. Até o último, que não é o n, um arbitrário que você queira, é o 4 vezes n menos 2. E aí você quer mostrar que é igual a essa fórmula daqui. O que é 2n fatorial, né? Vocês lembram que é n fatorial, né? Eu creio que sim.
N fatorial é n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, assim vai descendo até 1, certo? E o que é o 2n fatorial? 2n fatorial, veja que é o fatorial em relação a 2n, não é em relação a n, tá? Então, é o 2n que multiplica o antecessor do 2n. Quem vem antes do 2n? 2n menos 1. Isso, é o 2n menos 1, que multiplica o 2n menos 2. E assim vai descendo também até chegar ao 1. Beleza. Então tá, primeiro acho que já foi feito entender isso aqui. E você quer provar que essa propriedade é verdadeira para todo elemento natural. Vamos lá, base, hipótese e passo. De novo. Então, você tem que verificar que, primeiro, o lado esquerdo dá uma coisa, enquanto o lado direito dá outra coisa. Né? E aí, eu até volto um pouquinho atrás, que, na verdade, isso daqui não deveria ser igual a isso exatamente, mas deveria estar primeiro 4, que multiplica 1 menos 2. Resolvendo essa conta, você vê que isso aqui é 4 menos 2, que dá igual a 2. Isso é o que você conclui em relação a essa expressão do lado esquerdo para quando n é igual a 1. Veja que n igual a 1 é o primeiro natural, não é o primeiro elemento. Por isso que eu chamei a atenção, para vocês entenderem bem numa indução, qual é a propriedade e qual é o conjunto que você está analisando. Então, por isso que o primeiro elemento é o 1, mas não significa que o primeiro... Aliás, o primeiro natural é o 1, mas não significa que o primeiro elemento seja o 1. Aqui, no caso, é o 2. E aí você, beleza, concluiu que isso é igual ao 2. E agora, por isso que aqui eu viria daqui para cá, e ao invés de botar igual, aqui eu fui muito direto na resposta, assim, eu teria que colocar e analisando separadamente, né, o lado direito, então você vai concluir 2 vezes 1, isso tudo fatorial, dividido por 1 fatorial, que é o n é igual a 1, dá 2 fatorial, que dá igual a 2. Então, você tem que realmente a expressão do lado esquerdo, que é isso daqui, dá igual à expressão do lado direito, que é essa daqui. E aí você conclui que a base é verdadeira. Ok? A hipótese, você só vai supor que essa propriedade seja verdadeira para todo K que você tome aí, pertencente aos naturais, maior ou igual do que 1, né, claro. E beleza, agora o passo. O passo, veja o seguinte, é bem parecido com o anterior, não tem nada diferente aqui, claro, a diferença está nas contas, né? Mas você vai ter, primeiro, dizer o que você quer provar. É que essa multiplicação, que não vai vir até aqui, mas quem vem após, né? Quem vem após ao 4 que multiplica k menos 2? É exatamente o k que multiplica k mais 1 menos 2. O índice associou a hipótese ao K, agora vai associar ao K mais 1. Então, por isso que eu mantive essa escrita desse jeito, para ficar mais evidente para vocês que está satisfazendo a formação que você tinha dos elementos aqui. É sempre um múltiplo de 4 menos 2. O múltiplo de 4 aqui, no caso, era 4, né, vezes K. Então, agora é 4 vezes K mais 1, menos 2, porque faz parte da formação. Né? E você quer mostrar que essa multiplicação é igual a uma função de K mais 1. De novo, onde tinha N, você troca por K mais 1 aí, né? Basicamente é isso. Eu espero que esteja claro para vocês, né? Porque é 2 vezes N, 2 vezes K, 2 vezes K mais 1, porque é o último termo que está aqui. É fatorial disso sobre K mais 1 fatorial. Isso é o que você quer. Então, você tem que olhar o seguinte, olha essa expressão, tem que encontrar a hipótese aqui,
e fazer com que após uma sucessão de continhas você tenha o que você queria. É isso. Então, o que eu fiz? Olha para essa expressão, veja que a hipótese aparece já bonitinha aqui, né? Não tem nenhum mistério. A hipótese está bem evidente aí. Então, pronto, da hipótese você sabe que essa sucessão aqui de multiplicações é igual a esse negócio. Substituiu isso daí, então. Aqui eu já coloquei direto, né? Porque resolvendo essa continha aqui, né? Fica 4K mais 4 menos 2, ou seja, 4K mais 2, exatamente o que está aqui. Então, pela hipótese de indução, daqui a gente vem com a igualdade para cá sem nenhum problema. E o que você tem que fazer agora é algo que talvez seja confuso, indigesto, mas você tem que fazer isso se transformar por meio de igualdades a isso daqui, tá? Então, por isso que eu volto de novo a falar que no primeiro momento do seu passo de indução, você põe o que você quer. Você quer isso. Para não se perder, para não sei o que tem que fazer agora. Uma vez que você chegou até aqui, você pode pensar, não sei mais o que tem que fazer. Para não ter esse problema de não saber mais o que tem que fazer, escreva o que você quer ter no final. Porque você vai tentar aproximar de algum jeito. Você vai pensar e não dá assim, eu vou pensar de outro jeito. Mas, enfim, você vai tentar de alguma forma, mas você sabe para onde você tem que ir. Aliás, você sabe para onde você tem que chegar. Você sabe aonde você tem que chegar. Às vezes você não sabe como você vai chegar lá, mas você sabe que você tem que chegar lá, né? Aqui no caso é o seguinte, o que a gente tem é o que está aqui. Agora, olha o truque. Olha, o que você tem é isso. Olha o denominador. O denominador é k fatorial. O que você tem aqui não é k fatorial, é k mais 1 fatorial. Como é que um k fatorial vai chegar num k mais 1 fatorial? Será que tem alguma... Aliás, isso. Será que tem alguma coisa aqui no numerador que eu possa fazer uma distributiva, fazer algo que vai me aproximar aqui? Qualquer coisa que eu faça a conta em cima só vai ficar ali em cima, não vai descer para cá, né? Então, o que a gente faz? Pô, tá faltando um k mais 1 aí, né? Por quê? O que é k mais 1 fatorial? K mais 1 fatorial é k mais 1 que multiplica por k, que multiplica por k menos 1, que multiplica por k menos 2, e assim vem descendo até o 1. Ou seja, k mais 1 fatorial é igual a k mais 1 que multiplica k fatorial aqui, ó, o k fatorial aparecendo aqui. Então, o que está faltando? Esse k fatorial. Chegar no k mais 1 fatorial é simplesmente uma multiplicação de um k mais 1 aí na história. Então, é ele que você tem que fazer aparecer. Então, você, tudo bem, multiplica no denominador por k mais 1, porque isso você já vai ter o k mais 1 fatorial no denominador. Mas você quer continuar com a igualdade, né? Você tem que essa expressão do lado esquerdo é igual a essa conta. Você colocando simplesmente o k mais 1 no denominador, você vai perder a igualdade, porque não faz sentido ter colocado alguém do nada. Mas faz sentido quando você põe tanto no denominador quanto no numerador. Porque se você quisesse resolver essa conta, k mais 1 dividido por k mais 1 é igual a 1, né? Você está colocando alguém aí que não vai ter nenhum poder a mais, né, em relação a mudar a igualdade, não tem nenhum problema. Então, você multiplicando, né, tanto no denominador quanto no numerador por k mais 1. O porquê disso? Por conta que você quer ter isso no final. Então, você já põe logo esse k mais 1 para você ficar, pelo menos, com o denominador resolvido. Mas, como você tem que manter essa igualdade, põe também no numerador. Isso tem a ver com um lance que a gente usa na matemática que se chama racionalização, lembra? Que é para fazer sair o radical do denominador, multiplica tanto embaixo quanto em cima por algum termo que vai conseguir simplificar a expressão. Aqui é a mesma coisa. Multiplica igual no numerador e com o denominador. Não vai mudar a igualdade em nada, mas vai conseguir fazer com que você reescreva essa expressão de uma forma melhor, tá? Então, bom,
No denominador, você já tem o que é, que é o k fatorial multiplicado por k mais 1. Isso aqui, de fato, já tem o k mais 1 fatorial no denominador bonitinho. Agora, você tem que olhar essa parte aqui de cima, né? Essa parte de cima que é o que tem que se transformar nesse 2 que multiplica k mais 1. Ops. 2 que multiplica k mais 1 fatorial disso tudo. Então, olha só, o que é 2 que multiplica k mais 1? Primeiro, né, para fazer o fatorial disso, né? Isso daqui é 2 que multiplica k somado a 2, né? Fazendo a distributiva aqui, é fatorial disso tudo. Isso daqui é o quê? É 2k mais 2, que multiplica 2k mais 1, que multiplica 2k, que multiplica 2k menos 1, né? E assim vai até chegar a 1, certo? É o último elemento multiplicado pelo antecessor, e assim por diante até chegar a 1, né? Então, você tem que fazer aparecer esses elementos aqui, né? Para conseguir virar isso aqui bonitinho. Então, vamos ver o que já tem, o que vai poder ajudar e como a gente vai simplificar as coisas. Então, daqui, você vem para cá, só associando tudo ao numerador desse denominador aqui, né? Então, 2k fatorial não mexi, 2 não mexi, k mais 1 aqui, botei ele para cá, só porque eu queria, e 2k mais 1, coloquei ele para cá, certo? É comutativo a multiplicação, então você pode embaralhar à vontade aí os termos que vai dar no mesmo resultado. Daqui, eu vim para cá, para poder ficar mais evidente para vocês o que eu acabei de apagar aqui, ó. Porque, olha, fazendo a distributiva desse 2, você tem o 2k mais 2. 2k mais 2 veio dessa distributiva aqui. Multiplicado por 2k mais 1, não mexi nele. Multiplicado por 2k fatorial. Ou seja, o que tem aqui, lembra que eu tinha posto 2k mais 2, que é isso que eu quero, né? Multiplicado por 2k mais 1. Multiplicado por 2k, multiplicado por 2k menos 1, multiplicado por 2k menos 2, multiplicado por até 1, né? O que é isso daqui? Olha como isso aqui já é bonitinho, um 2k fatorial. Certo? Aqui, ó, multiplicação dos 2k elementos aqui. Entenderam? E é justamente o que está aqui, ó. Então, na verdade, isso que está aqui é justamente isso tudo que está aqui. Ou seja, é justamente esse camarada 2k mais 2 fatorial, que é o que está aqui. Colocando 2 evidência, né? Então, você tem o 2 que multiplica k mais 1 fatorial disso tudo, que é o que chegou aqui na conclusão. Entenderam? Não, é engraçado associar agora, lá no PROG 1, a gente só conseguia resolver o tópico do somatório sabendo a regra de formação e sabendo como aplicar ela. Então, agora eu estou conseguindo fazer associação aqui, para que, de onde que vem, de onde que vai. Uhum. Mas é interessante. No É por isso laço que vocês usam em programação, tem essa relação, né? Não, não, é só uma curiosidade. Assim, o PROG 1 e a TMC, elas são no mesmo período, então faz todo sentido. Agora eu vejo que faz sentido, mas, enfim, Uhum. só um comentário. É até pela lógica, né? Isso, Pela isso. lógica que vocês aprendem comigo, é a mesma lógica que vocês aprendem em Prog 1, né? Aliás, Sim. não é a lógica de programação que eu ensino, né? Mas essas ideias de lógica booleana são importantes lá também, né? Regra de formação do somatório, fatorial e coisa e tal.
como é formado os termos. Então, assim, faz sentido agora para mim. Exatamente. Tem um ponto interessante aí nisso. Lá em Prog 1, por exemplo, vocês usam muito as variáveis, né? Usa variável e quando vocês entram isso num laço, a variável assume um valor que vai ser iterado, que vai Sim, ter o sim, seguinte, o próximo termo é em função do sucessor, né? É exatamente o que está aqui. sim, Então, sim. o que aparece aqui é como se fosse um for, e aí você tem um i começando em 1 e indo até k mais 1 aqui no caso. Em cada etapa vai ter algum valor ali específico em relação ao 1, ao 2, ao 3, ao 4 e assim por diante, né? Sim, sim. Não é o i específico sempre, né? Pode até ser que seja. Você pode até utilizar essa variável como esse índice, né? Como de fato a resposta. Mas geralmente você tem uma funçãozinha ali dentro, né? Sim, Então sim. é o que a gente está vendo aqui, tá? Bom, vamos lá para a última questão, então. Essa número 7, ela vai dar um princípio do que vai ser a aula que vem sobre relação de recorrência. Aqui já aparece uma relação de recorrência, mesmo eu não dizendo exatamente o que é, dá para vocês entenderem e eu vou tentar explicar isso no exercício. Que é o seguinte, bom, f de n, fn é o que está aqui, né? É uma sequência em função de n. O que é uma sequência? Uma sequência é uma listagem de elementos que possui uma ordem. Isso é uma sequência, tá? Então tem um primeiro elemento, tem um segundo, tem um terceiro, tem um quarto e assim por diante. Diferente de conjunto, né? Conjunto é uma coleção de elementos distintos, bem definido, certo? Isso quer dizer, essa diferença, não sei se vocês perceberam, que na sequência a ordem que você tem os elementos faz importância. Enquanto um conjunto, não. Você pode escrever um conjunto começando com, sei lá, conjunto de vocês aí. Posso começar falando do Kennedy, depois ir para o Oliver, depois ir para o Patrick, e assim por diante, para a Maria, né, que está aí também. Ou posso fazer o contrário, começar pela Maria, depois ir para o Oliver, depois ir para o Kennedy, dá no mesmo, é o mesmo conjunto. Agora, sequência não. Você tem os elementos aí que estão associados, geralmente, né, a uma função, a alguma regra da formação desses elementos. Então, você tem uma definição apresentada no enunciado que vai te dizer qual é essa regra, em função não somente do índice, ou seja, da posição específica que você tenha do seu elemento, mas também em função do anterior naquela sequência, em função do anterior naquela sequência. Isso que é uma função recursiva. Uma função recursiva, isso vocês já sabem, por conta de programação, que para você resolver um problema recursivamente, ela é porque você tem uma função aqui, sei lá, uma f de n, e aí dentro dela você vai chamar uma f de n-1 ou uma f de n-2. Não tem isso? Na recursividade, na implementação que você faz lá em Python, alguma coisa assim, para você obter a resposta em relação a essa entrada, é necessário você saber a resposta em relação a entradas anteriores. Veja que aqui, na aula que vem vai ficar mais evidente isso, o processo indutivo é um processo que você tem uma informação sobre o primeiro elemento, sobre o segundo, sobre o terceiro, ou seja, de baixo para cima. Tanto é que você verificou a base, depois, na sua hipótese, você tinha alguém cá na frente e você consegue fazer o passo para o sucessor. Certo? Isso é indução.
é um processo indutivo de baixo para cima. Enquanto o processo recursivo, a entrada é o cara que está lá na frente já. Esse é a entrada. E para você ter a resposta dele, que não necessariamente é verificar uma propriedade, aí já foge um pouquinho exatamente do que é a indução, mas você precisa saber como era anteriormente, a resposta anterior. E para saber dele também vai entrar na mesma função, então tem que saber o anterior também, na mesma função. E o anterior, e o anterior, até chegar em algum lugar que a gente tem a informação sem chamar nada anterior. Isso é o que a gente chama de base da recursividade. Por isso que quando você vai implementar um algoritmo que ele é recursivo, antes de chamar ele, ou em algum lugar, você tem que pôr um f de 0 é igual a alguma coisa, ou f de 1, no caso, é igual a alguma coisa, por definição. Talvez você já tenha implementado, por exemplo, um algoritmo que faz o MDC de 2 inteiros. Não sei se foi um exercício de prog, porque geralmente existe um procedimento recursivo, você consegue escrever isso em 2 linhas, rapidamente. Mas vai ter um ponto de parada. É um else, é um se. Se você chegou no n valendo 1, então acabou. Se você chegou num n valendo 0, então acabou, você dá alguma resposta já. Isso é a base. É o ponto que vai fazer você, opa, para aí, para aqui. Você não tem que descer mais, não tem mais o que descer. É você vir daqui de cima, vem descendo, 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 descendo. Chegou na base, você vai conseguir compor a sua resposta que você queria aqui em função de n. Falando bem a alto nível, é isso que é um procedimento recursivo. Indo um pouquinho mais ao ponto aqui do exercício, no enunciado eu apresento já a vocês uma função que ela é recursiva. Onde eu estou dando, e você tem sempre que apresentar a base, que é o ponto de parada. O ponto de parada é o primeiro elemento da sequência, o segundo elemento da sequência. Por que são os 2 primeiros e por que não é só o primeiro? Porque na função recursiva, você tem 2 informações anteriores. Você estando no N aqui específico, você precisa saber a resposta em relação ao anterior e a resposta em relação ao anterior do anterior, ao N menos 2. Então, essa resposta aqui, para isso, é necessário o anterior e o anterior do anterior. Os 2. Se você vier descendo mais, você vai chegar aqui no 3, por exemplo. E você tem. Aqui eu quero saber quem é o enésimo elemento dessa sequência. Você tem um primeiro elemento, um segundo elemento, o terceiro elemento, o quarto elemento. Eu quero saber quem é o elemento na posição N. Quem é o elemento que nessa sequência vai estar na 10ª posição? Eu não sei quem é. Mas, dado essa fórmula, você consegue saber. Porque o elemento que está na 10ª posição, ele vai ser exatamente o resultado do elemento que está na 9ª posição, mais 2 vezes o elemento que está na 8ª posição. Ou seja, para você saber aqui em relação ao 10º, é necessário saber em relação ao 9º e em relação ao 8º. Quem são eles? Não sei. Mas você chama recursivamente cada um deles. Então, para você saber quem é o nono elemento, você tem que saber quem é o 8º e quem é o 7º. Então, você abre recursivamente essa expressão. Por exemplo, aqui, nesse caso específico, o F10, a gente viu que é o F9 mais 2, F8. Quem é F9? Eu não sei, mas você aplica a recursividade aí, que é F8 mais 2 vezes F7. Isso é o F9, mas eu quero o F10, né? Então é mais o que tinha. 2 vezes F8. Você sabe quem é o F8? Eu não sei. Então também tem que chamar recursivamente. F8 é F7 mais 2 vezes F6. Acaba aí? Não.
F8 você tem que substituir. F7 você tem que substituir recursivamente. F7, F6 também. Então, veja que vai ser uma sucessão de somas de termos abertos aí, até onde? Você concorda que para saber o sétimo elemento, tem que saber quem era o sexto, quem era o quinto. Para saber o quinto, o sexto, tem que saber quem são os anteriores. Para saber quem é o terceiro elemento, tem que saber quem é o segundo e quem é o primeiro, porque o terceiro elemento é em função dos dois anteriores. Então, por isso que aqui especificamente a base vai ser em função do primeiro e do segundo, porque são duas chamadas recursivas aqui. Um em relação ao n-1, que eu quero saber em relação ao n, e o n-2. E veja como vai ser uma soma enorme. E vai ser assim de fato. É isso que o seu computador faz quando você implementa um algoritmo recursivo. É uma chamada que vai ser chamada novamente, que vai ser chamada novamente, que vai ser chamada novamente, para valores cada vez menores, até chegar num ponto que você sabe resolver. Porque você coloca como uma condição. Se a sua entrada para a função agora tem um n igual a 1, ou n igual a 2, beleza, você sabe quem é, põe esses valores lá e compõe o seu resultado aqui. Soma todo mundo, multiplicando, blá, 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 vai chegar na resposta. Na aula que vem vai ser aula sobre isso. Eu só estou introduzindo isso agora para não ser de início, assim, muita coisa ao mesmo tempo. Então, esse exercício aqui é de indução, mas ainda nem cheguei lá o que eu quero provar na indução. Eu só estou aqui explicando para vocês o que é uma função recursiva, tá? Uma coisa é, entendendo isso, que é o seguinte, é uma sequência, então o primeiro elemento é o 1, o segundo elemento é o 5. Quem é o terceiro elemento? É o segundo elemento, que é 5, mais 2 que multiplica o anterior a ele. 2 que multiplica 1, ou seja, esse camarada aqui é o 7, certo? Então, aqui está o 7. Quem é o que vem depois? É esse elemento aqui, né? É o anterior, que é o 7, mais 2 que multiplica o anterior ao 7, vezes 5. Então, é 7 mais 10, né? Então, é o 17. E assim por diante. Você consegue obter os valores dos elementos. A questão é, beleza, o enunciado só te apresentou isso. Agora, se eu quiser saber, bom, beleza, agora quem é o elemento que está na centésima posição? Você consegue me responder? Consegue me responder. Porque você tem toda a funçãozinha para obter isso. Você consegue obter o elemento em qualquer lugar, que esteja em qualquer lugar, você consegue. O ponto é rápido? Você consegue fazer essas chamadas recursivas rapidamente responder? Até para o seu computador isso é demorado, tá? É até um exercício de prática que eu passo em Python, porque no CDR eu sou professor de Python, né? Que é resolver a questão recursivamente e de um outro jeito que não seja recursivo, que dá para fazer de um jeito um pouquinho mais rápido às vezes. Quando eu peço lá, tá bom, fez recursivo, tenta colocar uma entrada com valor 1000. O computador não vai responder. Ele vai ficar trabalhando, 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 vai demorar horas, não vai responder. Pode ser que ele nunca responda de fato. Então, e às vezes até com valores menores, 100, às vezes não responde. Porque as chamadas recursivas são muito grandes, consomem muito do computador, tá? Então, por isso, existe isso daqui, que eu vou ensinar vocês na próxima aula. Primeiro é entender melhor o que de fato é uma função recursiva, porque eu estou explicando isso aqui com um exemplo e tudo mais, e também como obter isso daqui. Isso é o que a gente chama de fórmula fechada. Porque, veja, isso daqui é uma fórmula recursiva, juntamente com sua base. A fórmula recursiva é necessária que você tenha tanto a expressão, que vai dar recursividade, quanto a base, porque se não tiver base, você nunca vai parar.
Se chegar no F1, você tiver que chamar recursivamente isso daqui, você vai entrar num loop. Você vai do F1, você não tem a informação básica sobre ela, o valor do F1, você não sabe quem é, então você vai aplicar aqui dentro, vai ser F0 mais 2 vezes F de menos 1. Você não vai ter quem é F de menos 1, quem é F de 0, sei lá, chama recursivamente. Então você vai entrar num loop infinito. Por isso que às vezes você implementa algo recursivamente e nunca acaba, ele não está errado. Tem que ter atenção a esse detalhe, dele ter chegado na base da sua recursão, tá? Ok? Você é capaz de obter qualquer valor, mas se vocês conseguiram compreender que é demorado isso. Isso é algo recursivo, porque é algo que chama a si mesmo. É uma expressão que vai ser chamada de novo dentro dela. Isso é algo recursivo. Agora, o que está aqui, não. O que aparece aqui é uma expressão que você também é capaz de obter o valor que você quiser. Quem é que está na 10ª posição? Pode trabalhar aqui. Mas aqui também, olha. E aqui é muito mais rápido. Você precisa saber aqui quem era o 9º elemento, quem era o 8º elemento, o 7º, o 6º, não precisa. É simplesmente, quer saber quem é F10? Ok, isso é 2 elevado a 10 mais menos 1 elevado a 10. Resolver essa conta de potência, de multiplicação, é rápido. Só depende de 10, só depende dessa variável, não depende de nada do F9, não sei quem é F9, não sei quem é F8, só quero saber o F10. Tendo uma fórmula fechada, que é algo que não é recursivo, é algo que não tenha uma função dentro dela novamente, você já está feliz. Você consegue fazer rapidamente, tá? Na próxima aula, eu vou ensinar para vocês duas coisas. Aliás, mais do que duas coisas, mas vou ensinar o que é uma expressão recursiva. De novo, vou meio que falar isso de novo, só de um jeito talvez mais geral. Vou dizer como obter a fórmula recursiva de um problema que não apresentou nada recursivo, tá? Esse enunciado eu fui muito bom. Eu apresentei a fórmula recursiva, apresentei inclusive a fórmula fechada, tá? Vou ensinar, além de obter uma fórmula recursiva para um problema, também obter a fórmula fechada, dado uma fórmula recursiva, saber evoluir nela para daqui chegar até aqui, tá? E não somente isso, uma outra coisa que eu vou falar na aula que vem, que eu já vou iniciar agora falando, é o seguinte: aqui é a questão mais direta que existe, que é o seguinte: você não sabe qual é o problema que você está resolvendo recursivamente, não falei, né? Só disse uma fórmula recursiva. Não disse como obtive a fórmula fechada, porque é possível daqui a gente chegar até aqui, que é o que eu vou falar na próxima aula também. Não disse como eu cheguei, eu simplesmente apresentei para você, ó, toma essa fórmula recursiva, toma essa fórmula fechada. O que eu quero simplesmente é que você mostre para mim que, de fato, a fórmula fechada aqui corresponde a essa fórmula recursiva aqui. Ou seja, o valor que você obtém daqui é o mesmo valor que você vai obter daqui. Sempre. Para todo n pertencente aos naturais. Então, se você quiser saber quem é o F, quem é o elemento que está na posição 200, você consegue dessa forma aqui. Mas vai ser o mesmo valor que você vai conseguir obter dessa forma aqui. E aqui é muito mais rápido. Eu quero que você mostre, usando indução, que de fato essa fórmula corresponde a essa fórmula. Tá? Já está quase acabando a aula. Se quiserem perguntar, vocês perguntem, mas eu vou fazer ela aqui. Vocês vão ver que é algo simples, satisfazendo tudo que vocês já sabem de indução: base, hipótese e passo. O ponto é que aqui a hipótese ela é um pouquinho diferente. E eu vou chegar lá já já, tá?
Inclusive, a aplicação para fazer o passo vai ter uma receitinha simples e que não vai dar muito mistério para vocês. Bom, o que você tem em mãos é o seguinte: isso daqui é incontestável, é uma fórmula recursiva que já está aí, ó, é isso, tá? Então, o que você tem que verificar é que na base você quer provar que isso vale. Ih, que legal! Você quer mostrar que isso vale para todo elemento natural. O primeiro natural é 1. Então, o primeiro você tem que verificar é que essa fórmula daqui, para n igual a 1, ela vai ser, de fato, exatamente igual à fórmula que está aqui para quando n é igual a 1. Quando n é igual a 1 nessa fórmula, você tem que o valor é 1. A base, está na base da recursão aí. Então, você tem que verificar que a resposta disso, para quando n é igual a 1, realmente dá igual a 1. E é isso que a gente vai fazer. Analisando essa expressão, você tem 2 elevado a 1 mais o menos 1 elevado a 1, né? Aqui, ó, 1, aqui 1. Resolvendo a conta, você chega, isso é 2 mais menos 1 elevado a 1 é menos 1. 2 menos 1 é 1. Ou seja, está aprovada a base. Simples assim, porque você verificou que isso, para quando n é igual a 1, é igual a 1. E é de fato o que você tinha da fórmula recursiva. A fórmula recursiva, ela é feita não somente pela recursividade aqui, mas também pela base dela. Se vocês, isso eu vou chamar atenção melhor na próxima aula, se vocês resolverem uma questão recursivamente, obtendo somente essa informação, está errado. Tem que ter essa informação e essa informação sobre a base da recursividade. Bom, então você conseguiu verificar, para o primeiro natural está valendo. A fórmula que está aqui, ela concorda com a fórmula que está aqui. A hipótese, você vai usar um termo, não precisa nem colocar aqui o nome desse termo, mas o que está aparecendo aqui é o que a gente chama de indução forte, que, retornando ao que eu mencionei na aula 15, você dizer mais explicitamente, talvez, que geralmente os outros exercícios não precisam explicitar isso, é que a propriedade que você quer assumir ser verdadeira é em todos os elementos que você tome, do primeiro até o K. Isso é necessário para fazer o passo que eu vou explicar já já. Mas, anteriormente, isso não era necessário nas questões que não envolviam recursividade, todas as anteriores não envolviam recursividade, era suficiente você ter como hipótese somente esse camaradinho aqui. Porque, com a informação baseada somente nele, você consegue fazer o passo e garantir que o seguinte também é verdadeiro. Então, tudo que está aqui, tá bom, você está assumindo, mas nem está usando isso. Enquanto aqui você vai usar. Quando você tem uma fórmula recursiva, uma recursividade que você quer usar a indução, você precisa ter uma indução forte, ou seja, uma indução que garanta na sua hipótese a veracidade da propriedade para todo mundo que vai do primeiro até o késimo elemento. Então, a hipótese de indução aqui, você vai somente assumir que o que você quer é o seguinte, assume sim, que essa fórmula aqui, ela realmente é a fórmula fechada dessa expressão recursiva. Então, Fi, você está dizendo por hipótese que de fato ela é igual a essa expressão 2 elevado a i mais menos 1 elevado a i, para todo i que vai do 1 até o k, ou seja, até o késimo elemento, essa de fato é a fórmula fechada dessa expressão recursiva. E, de novo, você tem a expressão recursiva, ela é essa. É verdadeira essa expressão recursiva. O que você quer mostrar é que essa expressão corresponde a essa.
essa fórmula fechada corresponde a essa recursividade. Então, beleza, você tem a sua hipótese, ok, garantida aí. Assumida aí, né? Agora, indo para o passo, que é o que falta e é o que justamente vai dar a maior diferença em relação aos outros exercícios que a gente fez. O que você tem é a hipótese, né? Isso é o que você garantiu anteriormente. De novo, por enquanto não vai mudar nada. Veja que o que eu escrevi até aqui é o que você fez exatamente igual nas questões anteriores. É você dizer o que você quer, o que você deve provar, né? O que eu quero provar é a propriedade em K mais 1, ou seja, devemos mostrar que a fórmula recursiva lá, em função de K mais 1, ou seja, o késimo mais um elemento da sequência, que é dado naquela fórmula recursiva lá, ele, na verdade, pode ser obtido assim, nessa fórmula fechada. É isso que você quer, tá? É o que você quer ter no final, exatamente como eu mencionei nos exemplos anteriores. O que você tem em mãos nesse momento é a veracidade da sua hipótese, que você assumiu, então isso é verdade, que é para todo mundo anterior. E outra coisa que você tem agora, na sua mão como verdadeira, é a fórmula recursiva. A fórmula recursiva, ela está sempre verdadeira. Você não está contestando se a recursividade é verdadeira ou não, tá? Então, por conta disso, você vai usar ela. O que você sabe em relação ao késimo elemento? Por enquanto, em relação à fórmula fechada, você não sabe nada. O que você sabe em relação ao késimo elemento é a sua fórmula recursiva. A recursividade em relação ao késimo elemento, ao késimo mais um, né? Ao K mais um ésimo elemento, né? Ou seja, o primeiro elemento, segundo, terceiro, K, K mais um, em relação a esse cara, você não sabe nada, em relação à sua fórmula fechada. Mas em relação à recursividade, você sabe. O késimo mais um elemento, ele é igual ao anterior, mais duas vezes o anterior do anterior. Ou seja, aqui o anterior ao K é o K menos 1, né? Então, na verdade, o elemento que está na posição K mais 1, ele é igual ao elemento que está na posição K, certo? Que, ou seja, justamente o anterior ao K mais 1, é o K mais 1 menos 1, mais duas vezes o elemento que está a duas posições anteriores ao K mais 1. Então, é quem? É justamente o K menos 1, o F de K menos 1. Né? Então, o F de K mais 1, recursivamente, a gente sabe que é o F de K mais duas vezes F de K mais 1. Só que olha como agora a hipótese a gente vai aplicar. Por quê? A gente não sabe nada em relação a esse elemento, a fórmula fechada dele. Mas todos esses anteriores, a gente sabe quais são as fórmulas fechadas deles, porque você acabou de assumir isso por hipótese. Então, por isso que, por hipótese de indução, o F de K, a gente sabe que ele é igual a esse termo aqui, a essa expressão fechada em relação ao F de K. E da mesma forma, o K menos 1, você sabe qual é a fórmula fechada dele. O F de K menos 1 é a fórmula fechada que você quer provar, só que agora não em função de K, nem de K mais 1, mas sim em função de K menos 1. Onde tem K mais 1 aqui, é o K menos 1 que vai aparecer. Daqui para frente, foi só resolver contas. Foi só aplicar algebrismos aqui para daqui chegar onde você quer, tá? Já são 8h01. Eu posso retornar isso aqui na próxima aula, mas só para não me alongar muito mais, o que foi feito aqui? Bom, substituir pela hipótese de indução,
em relação a K e em relação a K menos 1, que é verdadeiro em relação a esses anteriores aqui. Daqui para frente, como eu falei, foi só resolver conta. 2 elevado a K, não mexi em nada. Menos 1 elevado a K, não mexi em nada. Esse 2 aqui eu fiz a distributiva, tanto para cá quanto para cá. Depois, 2 que multiplica 2 elevado a K menos 1. Repito a base, somos expoentes. O expoente do 2 aqui é o 1. 1 mais K menos 1 é K. Então, 2 elevado a K mais 2 elevado a K veio para cá. Aqui você tem esse menos 1 elevado a K. Aqui você tem 2 que multiplica menos 1 elevado a K menos 1. Coloquei menos 1 elevado a K menos 1. Poderia ter estabelecido a mesma regrinha que eu fiz no exemplo anterior, que era colocar em evidência o que eu queria, que é o menos 1 elevado a K mais 1, e analisar aqui dentro de colocar em evidência o que restava, mas aqui eu preferi fazer de um jeito mais simples, que foi pôr o que é comum, certo? Menos 1 elevado a K é menos 1 elevado a K menos 1, que multiplica menos 1. Né? Então, tem o menos 1 elevado a K menos 1 também aparecendo aqui. Colocando o menos 1 elevado a K menos 1 em evidência, esse pedaço aqui restou o menos 1, que é o que está aqui, né? Enquanto esse daqui restou o 2. Continuando, então, daqui para cá, essa soma aqui, como é que fica, né? 2 elevado a K mais 2 elevado a K. 2 elevado a K é comum aos dois, né? Põe esse em evidência. Então, aqui fica 1, aqui fica 1. Então, é 2 elevado a K que multiplica 2. Produto de mesma base. 2 elevado a K mais 1. Aqui é 1, né? Então, você tem já, nesse pedacinho aqui, justamente 2 elevado a K mais 1. É exatamente o que você queria. Enquanto aqui você vai ter o quê? Aqui, ó, menos 1 mais 2, ou seja, é 1, né? 2 menos 1 é 1. Então, aqui ficou somente o K menos 1. Agora, olha só. Não precisava ter posto isso, tá? Poderia ter vindo direto para cá, porque, observa bem, o que a gente quer é que tenha 2 elevado a K mais 1. Já temos. Já temos. O que eu quero que apareça menos 1 elevado a K mais 1. Não tem. O que eu tenho é menos 1. Esquece essa linha daqui, tá? E daqui a gente já vem direto para cá. Isso a gente não tem, né? O que a gente tem é menos 1, não tem mais 1 ali. Agora, o que a gente faz? O que você tem que analisar é o seguinte. Vocês lembram que menos 1 elevado a par dá quanto? Menos 1 elevado a qualquer número par vai dar quanto? Vai ser o inverso dele elevado a K menos 1. Menos 1 ao quadrado é quanto? 1. 1. Menos 1 elevado a 4 é quanto? Eu falei quadrado, né? Menos 1 elevado a 4 dá 1. Dá 1 também. Positivo. Então é sempre 1, tá? Menos 1 elevado a qualquer número par, qualquer número negativo elevado a um par, é sempre ele positivo, tá? Então, menos 1 elevado a um número que seja par, é sempre ele positivo, ok? Agora, se for elevado a um ímpar, Vai ser sempre ele. vai ser sempre o próprio menos 1, né? Menos 1 elevado a 1 é menos 1. Menos 1 elevado a 3 é menos 1. Menos 1 elevado a 5 também é menos 1. Enxergar isso, acho que não precisa explicar, né? É só você analisar o seguinte, se é par, tem uma quantidade par de elementos aqui. Então é sempre menos com menos, mais, é aquela coisa assim, né? Se é uma quantidade ímpar, vai sobrar um camaradinha sozinho. Como isso tudo aqui ficou
positivo vai ser positivo com o negativo que está aqui. Então, vai dar negativo por causa disso, né? Mas, enfim, o ponto é, vocês entenderam que K-1 é o expoente que eu tenho atualmente. Se eu somar dois elementos ao K-1, vai virar quem? K-1 mais 2, certo? Vai ficar K mais 1, ok? E o que significa em relação à paridade que você tinha no K-1? Quando você soma 2 no número par, a paridade vai ser qual desse número que está aqui? Ímpar. Se você tem isso daqui como um número par, pensa que isso aqui é par. Se você tem um par, soma 2 a ele... Vai continuar sendo par. E se você tivesse um número ímpar? Se você tem um Ia número continuar sendo ímpar ímpar. e somar 2, continua sendo um número ímpar. Então, faz diferença na resposta você somar dois elementos aqui no expoente? Porque se você não sabe quem é K, se é par ou ímpar, você não sabe. Mas você sabe o seguinte, você tem um K-1 que está no expoente de um número que é menos 1. Se esse K-1 for par, somar 2 a ele vai continuar dando o mesmo resultado que você já tinha. Vai continuar dando 1 de resposta, porque se fosse par, né? Por isso que eu perguntei a vocês, um número elevado a par, ou seja, o menos 1 aqui especificamente, elevado a um par, vai dar sempre 1. Independente de qual seja esse par na sua potência. Se é um K-1 que é par, vai continuar sendo o mesmo resultado para o K mais 1 sendo o expoente, porque vai manter a paridade do expoente aí. De K mais menos 1, vai manter a paridade do K mais 1. E da mesma forma, se fosse ímpar, não vai mudar também a paridade do resultado. Se o K menos 1 fosse ímpar, somar dois elementos vai continuar ímpar o expoente. O que vai continuar mantendo o resultado aqui no final, menos 1, no caso de ser ímpar. Então, por isso que fazer essa troca daqui para cá, eu até recomendo nem olhar do que está aqui, porque é indiferente, né? Não faz... Dá para fazer, dá para explicar isso aqui também, né? Porque menos 1 elevado a menos 2, mas fica meio que mágico, né? Porque botou esse menos 2 aí e tal, não faz muito sentido. Então, eu ia quase chegar nesse termo aí. Eu falei, pô, o 2 ele saiu da manga, né? Mas. Na verdade, até como gabarito, eu recomendo. Eu vou tirar isso aqui. E na verdade. Por que ficou esse negócio aqui? Estranho. Não sai. Bom, ficou meio que da manga isso daqui, né? Então, por isso que vir direto para cá e argumentar esse sentido de você somar dois elementos no expoente não vai mudar a paridade, portanto, não vai mudar o resultado, porque isso daqui é um 1 menos 1, né? Se fosse menos 2, aqui, se ao invés de menos 1 fosse menos 2, aí mudaria, né? Você somar 2 numa potência, claro que vai mudar a resposta. Sim. Mas isso aqui é 1 menos 1. É pelo fato de ser menos 1, entendi. São essas duas informações. Você está adicionando duas unidades no expoente, que não vai mudar a paridade do expoente, e, além disso, a sua base é o menos 1, então você sabe que a resposta sempre vai ser ou menos 1 ou 1, né? Então, você tem, pelo princípio da indução, inclusive eu chamo a atenção aqui, indução forte, porque na hipótese você usou a informação tanto do K-ésimo termo quanto do K-ésimo menos 1, desse e desse. Então, você tem o que você queria. Tá legal? Show? Tá ok. Beleza? Isso encerra as aulas assim sobre indução. Veja como eu acrescentei algo novo aqui nessa última questão. Só que não vai dar tempo, né? Mas eu recomendo que vocês olhem a lista
esse exercício aqui, ó, a letra F, aliás, a letra E. A letra E que eu acabei de fazer. É a letra F. A letra F, se vocês forem ver o gabarito, é até grande e tal, mas tenta entender lá essa conta aqui, ó. Mas vocês vão ver que o princípio é igual, a aplicação é igual, o que vai mudar é o passo a passo das questões aí, tá? Beleza? Hoje já está meio tarde, eu não vou ter cabeça para pensar exatamente no avião de vocês agora, mas eu vou postar amanhã o avião e aí eu deixo a entrega para sexta-feira que vem, tá? E é isso, gente. Beleza? Ok, abraço a todos aí. Boa noite. Qualquer dúvida aí, só mandar e-mail, posta no Classroom e tal, e eu vou ajudar o mais rápido possível vocês. Tá legal? Show, boa noite, professor. Bom final de semana pro pessoal aí, para todo mundo. Valeu, igualmente. Bom final de semana. Bons estudos aí, gente. Vou interromper a gravação e encerrar a aula.